Gunther Stahl estava desempregado na época dos eventos ocorridos na noite de 25 de outubro de 1984. Ele havia trabalhado anteriormente como engenheiro de alimentos e morava em uma pequena vila alemã, no conjunto habitacional Ans. Nos meses anteriores à noite em questão, segundo sua esposa, ele vinha apresentando sinais de doença mental. Seus vizinhos, no entanto, o descreviam como uma pessoa normal. Ela disse que Gunther estava visivelmente nervoso e falava de um misterioso grupo, e disse que eles queriam ele morto, nunca mencionou quem eram ou qual era o motivo. Gunther delirou e reclamou, dizendo que não aguentava mais a pressão do seu trabalho. Após esses sinais de angústia, sua esposa disse que ele se sentou e entrou em um período que pareceu ser de contemplação por um longo tempo. De repente, ele se levantou e disse: "Já sei." Ele pegou uma caneta e um papel e anotou o seguinte: Assim que ele fez isso, ele balançou a cabeça irritado, riscou as letras e descartou o pedaço de papel. Esta informação foi obtida dias depois quando sua esposa se lembrou da cena durante um interrogatório policial. O papel em que ele havia escrito as cartas enigmáticas não estava mais disponível. Voltaremos a essa informação mais tarde. Depois disso, ele saiu de casa e dirigiu 6 milhas até o boteco que ele frequentava, chamado Papillon, em Wilhelmsdorf. Eram aproximadamente 23 horas. Gunther pediu uma cevinha, mas antes de dar-lhe um golaço ele caiu durinho no chão, bateu a cara e machucou a sobrancelha. Funcionários e clientes correram para ajudá-lo, que logo recordou a consciência afirmando que simplesmente apagou. O garçom lhe ofereceu uma cachaçinha, e ele não recusou. Em seguida, saiu do boteco e entrou em seu golfezinho socado nas 17. Eram cerca de 11h30 da noite quando ele saiu. Não sabemos para onde ele foi ou o que fez durante a próxima hora e meia, mas ele reapareceu na cidade onde cresceu, Aigselbach, no dia 26 de outubro, a 1h da matina. A cidade fica a 15 minutinhos de carro do boteco de Papillon. Sua mãe e seus irmãos moram lá, mas em vez de ir à casa de um deles, ele bateu na porta da vizinha de sua mãe, uma senhora idosa de 76 anos. Ela abriu a janela do quarto em vez de atender a porta da frente àquela hora da noite. Mas ela contou à polícia que Gunther gritou para ela: "Algo mais vai acontecer essa noite, algo realmente terrível." Outros relatos mencionam que ele comentou vagamente sobre um incidente horrível. A senhora idosa disse que ele não deveria dirigir para casa, pois acreditava que ele estava duro de bêbado. Seu conselho foi que ele fosse para a casa dos pais, mas Gunther vazou embora. 2 horas se passaram antes que 2 caminhoneiros se deparassem com um acidente na Autobahn 45, ao sul de Hagen, a 64 quilômetros ao norte do último local onde ele foi visto. O carro estava em um aterro na saída de Hagen. Os caminhoneiros pararam para ver se podiam ajudar. Um deles afirmou ter visto alguém andando ao redor do carro, mas essa pessoa não estava mais lá quando finalmente chegaram ao local do acidente. Os homens afirmavam que se tratava de um jovem loiro, que usava uma jaqueta branca, e também notaram que a pessoa tinha um braço ensanguentado. Esse indivíduo caminhou em direção à saída mais próxima. A polícia foi chamada e os homens voltaram para examinar melhor a cena. Eles notaram um homem nu e gravemente ferido no banco do passageiro de um Golf. Ele estava coberto por terra e folhas. Era Gunther Stahl. Seu braço esquerdo estava quase decepado do tronco. As chaves do carro estavam no painel e seus sapatos no assoalho do passageiro. Ele conseguiu dizer o seguinte: "Eram 4. Eles não são meus amigos e agora que se foram, eu também quero ir." Nenhuma outra informação foi obtida porque ele foi retirado do local pelas autoridades e morreu a caminho do hospital. Uma autópsia revelaria que ele não tinha álcool ou drogas em seu organismo. Também traria à tona uma série de anomalias bizarras. Os legistas concluíram que ele já havia sido atropelado em outro local.
De acordo com relatos, o carro que o atropelou não era o dele. Somente depois disso ele foi levado ao local do acidente em seu próprio carro. Durante a investigação, testemunhas se apresentaram dizendo que viram um caroneiro perto do local, procurando uma carona na direção oposta em uma saída próxima. Ele nunca foi localizado, assim como o jovem loiro olhando ao redor do carro e se afastando do local. O que sabemos é que, depois de ver a senhora idosa, ele dirigiu para outro lugar onde encontrou pessoas que o atropelaram acidentalmente ou intencionalmente. O fato dele estar nu é extremamente estranho. Não vimos nenhuma explicação para esse detalhe. Tudo o que sabemos é que ele estava nu quando foi atropelado. Ele tirou as próprias roupas ou alguém o fez? De acordo com as informações que temos, os responsáveis o colocaram no banco do passageiro e o levaram para o local onde foi encontrado. Mas o que causou o acidente? Foi proposital para esconder a causa dos ferimentos ou também foi um acidente? Parece difícil acreditar que, depois de atropelá-lo, decidiram bater o carro. Certamente, eles sabiam que depois de uma autópsia revelaria que ele não morreu no acidente. Ele também foi encontrado no banco do passageiro, que dá pouca credibilidade à ideia de que fizeram isso de propósito. Estavam a caminho do hospital ou estavam levando o corpo para algum lugar onde pudessem se livrar dele? Quanto à ideia de que a viagem possa ter sido uma tentativa de salvar ele, temos que perguntar por que abandonar o local. A segunda pergunta parece tão implausível quanto a primeira, se ele foi atropelado acidentalmente ou propositalmente. Acidentalmente atropelado e, por algum motivo, decidiram que seria melhor se livrar dele. Por que colocariam um homem ferido no carro? Para ser franco, por que alguém não terminaria o serviço em vez de correr o risco de transportar um homem no às 3 horas da matina? Afinal, ele devia saber que sua vida estava em perigo e, portanto, representava um risco para quem fazia o transporte. Quem sabe o acidente tenha sido causado por suas tentativas desesperadas de sobreviver? Se analisarmos as possibilidades, podemos começar com a ideia de que ele estava sofrendo algum tipo de colapso mental. O fato dele ter mencionado profeticamente uma desgraça iminente levou alguns a acreditar que foi suicídio simulado, mas há muitos outros detalhes que tornaram essa teoria, na melhor das hipóteses, implausível e, na pior, absurda. O site Dark Ideas tem um artigo sobre o caso e aponta para casos que pessoas se atropelam, por mais estranho que pareça, mas também levanta vários pontos importantes. Nenhuma dessas pessoas está tão gravemente ferida quanto Gunther Stahl. Nenhuma dessas pessoas entra no carro e dirige, especialmente quando seu braço está tão gravemente decepado que está à beira de ser desconectado do seu torso e, por último, temos relatos de um homem andando ao redor do carro e depois se afastando do local. Este homem deve ter sido o motorista ou outro ocupante? Muitos ao longo dos anos disseram que as letras escritas no pedaço de papel eram um código. Outros disseram que era uma placa de carro. A teoria da placa foi descartada por muitos porque as placas alemãs são compostas por um código que representa uma cidade seguido por uma sequência aleatória de letras e números. Nenhum dos códigos de cidade começa com a letra Y, exceto aqueles associados às Forças Armadas. Alguns seguiram essa linha de raciocínio, mas não chegaram a lugar nenhum. Outros disseram que as letras podem ser transformadas em números que podem ser coordenadas, um número de telefone ou algum outro código. Para nós é um beco sem saída. A única coisa que se pode dizer sobre o bilhete é que a polícia nunca o viu e, portanto, não sabemos se a descrição dele é precisa. O que sabemos é que estava relacionado a alguma coisa que lhe causava grande angústia nos dias e semanas que antecederam sua morte. Isso indicaria que talvez tivesse informações perigosas de se possuir. No entanto, esse bilhete aponta para longe dessa teoria. Outra questão precisa ser levantada. O bilhete realmente existiu? Sua esposa disse que ele escreveu algo,
mas a polícia nunca viu o bilhete porque ela o jogou fora na noite de sua morte. Mais uma vez, é difícil afirmar com certeza. Temos que presumir que ela está dizendo a verdade, afinal, seu comportamento subsequente coincide com um ato como este. De qualquer forma, o bilhete provou ser uma pista falsa. Algumas pessoas dizem que é a placa de um carro que o seguia antes daquela fatídica noite de outubro, outras dizem que é um código de rádio romeno, caso G seriam 6. Mas o que um sinal de rádio romeno poderia ter a ver com sua morte e com o que pareciam ser estranhas premonições de uma desgraça iminente? "40 anos depois. Nenhuma prisão. Nenhuma pista concreta. Nenhuma explicação plausível. A morte de Gunter Sol continua sendo um dos casos mais estranhos e inquietantes da Europa. E seu último enigma, a palavra escrita antes de morrer, permanece sem solução. Muito obrigado por assistir até aqui. De verdade. Seu apoio é o que mantém este canal vivo e me motiva a trazer cada vez mais casos obscuros, histórias reais e mistérios que desafiam a lógica. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, isso ajuda demais. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho daquele hypar, porque aqui sempre vai ter conteúdo novo, histórias impactantes e investigações que você não vê em qualquer lugar.